Preside a sessão o senador Jaime Campos, que vota alguns requerimentos de pedido de licença para representação no Brasil, do Senado brasileiro, em outros países. Vamos acompanhar então esse finalzinho de votação desse requerimento. E distribuído ao plenário parecer do CRE, em que opina pela aprovação do requerimento número 95 de 2014. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra a ilustradora Ana Amélia, pela liderança do PP. Caro presidente desta sessão, senador Jaime Campos, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Nós hoje tivemos uma, eu diria, memorável discussão na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, presidida pelo senador Vital do Rego, em relação ao debate em torno da PEC 48, de 2012, de minha autoria, que conseguiu o apoio dos senadores, mas o mais importante não foi o apoio para que a matéria, que é a emenda constitucional, venha para o plenário para debate. Foi exatamente o grau de interesse, de envolvimento dos parlamentares num debate que tem tudo a ver com reforma política, tem tudo a ver com a moralização nos procedimentos e no processo eleitoral em nosso país. O Instituto da Reeleição, que foi aprovado nos anos 90, criou, ao longo do tempo e da prática da manutenção da reeleição, uma disputa desequilibrada com os concorrentes que não estão no cargo, não são detentores do cargo executivo, seja ele prefeito ou prefeita, governador ou governadora, presidente da República, presidente ou presidente, homem ou mulher. E de lá para cá tem se visto cada vez mais esse desequilíbrio na disputa entre quem não tem o poder e quem tem o poder. Porque, naturalmente, por mais cuidado que tenha o gestor para que a máquina não seja usada, ele já sai numa condição de vantagem competitiva incomparavelmente maior do que o seu adversário. Ele dispõe da máquina do governo viajando pelo país ou pelo seu estado, o prefeito fazendo a sua andança pelo interior do município, no exercício do mandato. É tudo legal, é tudo correto, não há nada fora do limite. Só que essa exposição e este esforço que, normalmente, na proximidade da eleição, os gestores, e aí é generalizado, claro, tratam de capitalizar tudo aquilo que armazenaram lá dos 2 primeiros anos, até o 3º ano, para agora apresentar à população como projetos a serem continuados na reeleição. É exatamente a PEC 48, ela procura introduzir o aspecto de justiça na disputa. Introduzir também um grau de moralização no processo eleitoral. E eu queria não só agradecer ao senador Vital do Rego por ter incluído na pauta, na CCJ, no dia de hoje, mas especialmente o empenho e a exemplar fundamentação inquestionável apresentada pelo relator, senador Luiz Henrique da Silveira. O senador Luiz Henrique, um político de alta envergadura, porque foi 2 vezes governador de Santa Catarina e ele próprio mostrou no seu caso pessoal a incongruência e a situação esdrúxula que é a lei eleitoral brasileira. Na reeleição, quem está no poder pode continuar no poder. Já se o governador, presidente da República, não entra, porque é inviável que um presidente deixe para ser candidato ao Senado, mas o governador
que está no cargo, no exercício do mandato, se ele, por exemplo, for candidato ao Senado ou à Câmara Federal, terá de se desincompatibilizar do cargo 6 meses antes da eleição. Agora, se ele é candidato à reeleição, ele fica até o dia da eleição. Então, realmente é inexplicável esta exigência em relação ao processo eleitoral. Assim é que o senador Luiz Henrique foi de uma felicidade muito grande, não só na excelente argumentação que fez, as justificativas todas apresentadas, mas, sobretudo, no entendimento da maioria dos senadores, membros da CCJ, eu não faço parte dela, no sentido de que, já que o ideal seria que não tivéssemos reeleição, mas já que mudar o direito à reeleição é muito difícil, então precisamos abrir uma brechazinha, por pequena que seja, na alteração desses procedimentos. E essa PEC 48 prevê exatamente isso. O grande valor desse debate vai ser expor aqui neste plenário, porque é uma emenda constitucional, a argumentação de todos os senhores e senhoras senadoras para que a sociedade que costuma acompanhar a TV Senado e a Rádio Senado possam diretamente saber como nós estamos tratando desse assunto e qual é o comprometimento desta Casa com a moralização do processo eleitoral. É exatamente esse o caminho. Foi isso que as urnas, ou isso que as ruas, melhor dizendo, manifestaram nos seus protestos durante o meio do ano passado e agora, mais recentemente. A sociedade está querendo, pedindo, desejando e, eu diria até, impondo à classe política uma nova forma, uma nova atitude diante desses grandes desafios. A minha proposta previa, inicialmente, o afastamento por 4 meses antes do pleito do detentor de cargo executivo, como eu disse, prefeito, governador ou presidente da República, como forma de evitar esse desequilíbrio no processo eleitoral e o uso indevido e inadequado da máquina pública para fins eleitorais. É, a meu ver, uma forma de acabar, ou pelo menos de minimizar, de mitigar as vantagens políticas competitivas nas disputas eleitorais, que, no caso de candidatos à reeleição, são muito maiores e aumentando o desequilíbrio da disputa em comparação com aqueles que disputam as eleições pela primeira vez e estão sem o comando da máquina pública. No relatório do senador Luiz Henrique, aprovado hoje, o prazo de desincompatibilização obrigatória foi ajustado. Na avaliação do relator, a saída terá de ser feita no primeiro dia útil após a homologação da candidatura pelo seu respectivo partido. E, em vez de 4 meses anteriores ao pleito, foi aprovada a renúncia ao cargo, ou a chamada desincompatibilização, a partir do primeiro dia útil após a homologação da candidatura, ou seja, 3 meses antes da eleição. Já é um avanço. Isso permite que o licenciamento ou a desincompatibilização aconteça depois das convenções partidárias, posterior ao pedido de registro das candidaturas e após essa referida homologação. É preciso reconhecer a necessária equidade nas condições dessa competição, quando um dos competidores é o titular do cargo em disputa, com a capacidade de decidir sobre os temas centrais de interesse coletivo, automaticamente o equilíbrio deixa de existir, pois, obviamente, quem está no comando terá mais possibilidade de mobilizar os interesses na disputa eleitoral. Aliás, lembro, a propósito, o exemplo que o senador Agripino, do Rio Grande do Norte, trouxe durante a discussão. Ele estava nas eleições de um determinado ano, lá no início dos anos 2000, ele estava liderando todas as pesquisas. E o candidato que tentava a reeleição dispunha da venda de uma companhia estatal, de um recurso muito grande, e ele, naquele momento, o candidato que detinha o cargo de governador, utilizou aquele recurso para aquilo que nós estávamos comentando há pouco, aproveitar-se do benefício para mostrar serviço para o eleitor às vésperas do pleito.
E o líder da pesquisa perdeu a eleição por conta dessa concorrência que eu considero, eu diria, no mínimo desleal, injusta e desleal, antidemocrática. Então, o exemplo que o senador Luiz Henrique, pelo fato de ter dito que teve de sair para disputar o Senado, é uma incongruência. E o senador Agrippino, que deixou de ser governador do estado dele, porque o governador que estava de plantão, ou que era o governador, dispunha de um instrumento poderoso, que era aplicar recursos nas vésperas da eleição. Então, na verdade, os menos poderosos, ou os marinheiros de primeira viagem política, senador Pedro Taques, e Vossa Excelência está nessa lista, ficam inevitavelmente numa desvantagem competitiva na disputa eleitoral. Isso é ruim para os novos aspirantes políticos. Não vai ser desestimulante no seu caso, que é um senador que tem mais 4 anos de mandato, mas não é por isso que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar porque precisa mudar. Não é porque os candidatos aqui que não forem felizes na disputa poderão se contentar de ficar mais 4 anos nessa casa, que é, aliás, muito honrosa a nossa posição como senadores, porque o povo que nos mandou para cá está nos acompanhando. Está ali acompanhando, está acompanhando todos nós aqui, senador Paim, senador Suplicy, senador Magno Malta, senador Jaime Campos, estão nos acompanhando. Eles veem o que nós fazemos, o que nós dizemos também, e por isso não é uma compensação, é mudar para melhor. Então, nesse aspecto é isso. Desde a aprovação em 97 da reeleição para cargos do Poder Executivo aqui no Congresso Nacional, a chance de reeleição tem garantido uma vantagem política a todos aqueles que buscam a renovação do mandato, em todos os cargos, seja para prefeito, seja para governador, seja para a presidência da República. Com isso, os candidatos à reeleição garantem também a exposição natural de todos os atos que praticam. É uma forma de publicidade que tem sido utilizada nos últimos 16 anos por todos os presidentes, governadores e prefeitos interessados na recandidatura ou em continuar mais um mandato. Acho, portanto, e acredito mesmo, bastante oportuna a discussão dessa matéria, sobretudo neste ano, quando teremos eleições. Claro que se essa PEC, digamos, por milagre, fosse aprovada aqui nas 2 casas, são 2 turnos, e também na Câmara, ela não valeria para as eleições deste ano. O jogo está jogado. Essa PEC só valerá para as eleições de 2018. Ao afastar o candidato à reeleição de forma antecipada às eleições, as chances de uso do recurso público para fins eleitorais, pelo menos, diminui, não, mesmo que seja na aparência, mas nós precisamos dar um sinal de que estamos dispostos a mudar. Pode não ser essa a reforma política sonhada, tão exigida por todos como foi tratado hoje no fim da reeleição, mas é o começo razoável e coerente. Evidente que nós também concordamos que acabar com a reeleição, ampliando o prazo de mandato, seja de prefeito, governador ou presidente da República, é o caminho mais razoável. Mas, senador Pedro Taques, as mesmas forças que lá nos anos 90, 97, foram contra a reeleição, radicalmente contra a reeleição, hoje são as forças que impedem o fim da reeleição. Essa é a política. Se nós não tivermos a coragem de começar a mudança, a população começa a mudar os políticos que ela elege. Então, nós temos que pensar seriamente sobre essa lógica, no caso da disputa à reeleição, uma lógica perversa, na palavra do senador Agrippino. Com muita honra, concedo à parte do senador Pedro Taques. Senadora Ana Amélia, essa proposta de emenda capitaneada por Vossa Excelência, cujo debate foi rico hoje na Comissão de Constituição e Justiça, ela busca criar oportunidades, condição de oportunidade, igualdade no processo eleitoral. Nós todos sabemos a dificuldade da disputa de uma eleição com aquele que vai à reeleição. Isto ofende a igualdade de todos perante o processo eleitoral. De todos aqui, estes que são candidatos e não estão disputando a reeleição. E Vossa Excelência, agora no final, fez referência ao que eu denomino de efeito X da hipocrisia política. O que é este efeito X da hipocrisia política? Aqueles que estavam no poder, lá por ocasião da promulgação
da emenda constitucional número 16 de 97. Aqueles que estavam no poder foram favoráveis. Aqueles que eram oposição foram contra. E agora isso se inverteu. No efeito X agora, aqueles que estão no poder não querem se apear do poder. Né? O poder, segundo alguns, dá orgasmos. Né? Já disseram, inclusive, tal expressão. Eu quero cumprimentá-la pela oportunidade da proposta de emenda à Constituição. E Vossa Excelência não está sendo oportunista, porque esta PEC, como bem disse, em sendo aprovada aqui nesta Casa, o que, tendo em conta os debates de hoje, sem fazer adivinhações, será impossível, né? Mas nós temos que fazer, torcer para que isso ocorra. Não valerá para as eleições que se avizinham, porque a anterioridade eleitoral já está fincada na Constituição, nós sabemos disso. Mas parabéns pela proposta de emenda à Constituição. Muito obrigada, senador Pedro Taques. Eu queria agradecer, hoje foi, como o senhor disse, um debate muito rico, presidente. Agradecer ao senador Luiz Henrique novamente, Vital do Rego, ao senador Eunício Oliveira, ao senador Pedro Taques, ao senador Randolfo Rodrigues, que fizeram uma defesa muito contundente sobre o senador Agripino, o senador Flecha Ribeiro, e isso foi realmente, para mim, um momento de muita alegria como legisladora. Então, eu queria renovar aqui na tribuna, senador Jaime Campos, nós que estamos juntos trabalhando muito na Comissão de Assuntos Sociais, queria encerrar esse pronunciamento agradecendo os senadores e dizendo que eu confio aqui que no plenário nós vamos ampliar, porque a sociedade vai nos acompanhar, certamente vai ver como nós estamos decidindo sobre isso. Eu queria só, antes de terminar, presidente Jaime Campos, de Vossa Excelência, na presidência da Comissão de Assuntos Sociais, no início da gestão desse nosso mandato aqui, Vossa Excelência deu muita atenção. E hoje nós tivemos uma cerimônia liderada pelos deputados Romário e Mara Gabrilli, tratando, e o senador Suplicy estava lá presente no auditório Nereu Ramos, porque amanhã, aliás, no dia sexta-feira, dia 28, amanhã é 27, no dia 28, se marca o registro da atenção que as políticas públicas devem dar às chamadas doenças raras ou doenças negligenciadas. Então, eu queria cumprimentar o deputado Romário e a deputada Mara Gabrilli, a deputada Carmen, também de Santa Catarina, que o envolvimento desses parlamentares num trato dessa natureza é muito relevante. Então, estava lá o ministro Garibaldi Alves, como sempre faz, prestigiando as iniciativas do Congresso Nacional, o doutor representante, o doutor José Eduardo, representante do ministro da Saúde também, e penso que foi enriquecedor aquele seminário, senador Suplicy, acho que nós estamos dando uma contribuição. Eu até chamo a atenção, veja, um deputado como Romário, um atleta muito conhecido, dedicado numa questão de interesse público, que é a saúde e doenças. Nós, na Comissão de Assuntos Sociais, que o senador Valdemir Moca comanda na comissão, nós tratamos lá dessa questão das doenças raras. Eu sou autora de uma proposta, a 3086, que acaba com a carência no caso de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez para os portadores de doenças raras, como a esclerose lateral amiotrófica e a hepatopatia grave, que é um tipo incomum de doença do fígado. Então, esses portadores não podem esperar para receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando se enquadram nos benefícios previdenciários. Também é o caso do projeto do senador Paulo Paim, que está aqui, o PLS 319, de 2013, em tramitação na CAS, da qual fui a relatora com muita honra, que altera a mesma legislação citada no meu projeto, a Lei 8.213, de 91. Nesse caso, a proposta inclui nos programas previdenciários, sem a necessidade de cumprimento de prazos e carências, os portadores de outras doenças incapacitantes, como as reumáticas, neuromusculares ou as osteoarticulares crônicas,
A pesquisa científica voltada para melhor entendimento e compreensão sobre as doenças raras também deve ser estimulada. Por isso, a importância de outro projeto, o 6566, de 2013, em tramitação na Câmara dos Deputados, da qual fui também relatora, criando o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas. Então, penso que foi um trabalho muito importante esse, e o senador Vital do Rego também é autor de uma proposta, aí faço justiça a ele, em relação à questão das doenças raras. O projeto do senador Vital do Rego, em tramitação na CAI, prevê uma política mais clara no âmbito do SUS para uma atuação mais descentralizada, integrada e articulada entre União, Estados e municípios para tratar das doenças raras. E, antes de terminar, não posso deixar de acolher aí o senador Suplicy, que estava presente lá no seminário sobre as doenças raras. Cumprimentá-la, senadora Ana Amélia, por também estar nesta batalha, acompanhando os deputados Romário, Mara Gabrilli, Carmen Zanotto e outros que estão colaborando para que venhamos a dar toda a atenção às denominadas doenças raras. De fato, há uma conjunção de esforços e tanto o ministro Garibaldi Alves, quanto antes o ministro Alexandre Padilha e agora o ministro Arthur Chioro, ainda hoje, pelas palavras do próprio Dr. José Eduardo Fogolin, que representou o ministro Arthur Chioro, ele nos colocou o conteúdo desta Política Nacional de Doenças Raras, que passará a dar maior atenção. Eu apresentei, graças às sugestões do Instituto Baresi, nesses últimos 3 anos, 3 projetos, um que institui o Dia Nacional, acompanhando o Dia Internacional das Doenças Raras, o outro para instituir a Política Nacional de Doenças Raras. Muitos dos tópicos que eu mencionei estão contidos na portaria, que foi ali objeto dos comentários de janeiro último, e também um outro projeto sobre o Fundo Social. Tanto o projeto do Dia Nacional de Doenças Raras, quanto o do Fundo destinado às pesquisas para as doenças raras, já foram aprovados pelo Senado e encaminhados à Câmara, e o terceiro está por ser também considerado, mas eu quero aqui transmitir o meu apoio à iniciativa de lei de Vossa Excelência, também colaborando com este propósito tão importante. Meus cumprimentos. Obrigada, senador Suplicy. Só dizer que o seminário já apresentou um efeito prático, porque o doutor José Eduardo Fogolin, que é o secretário, coordenador das questões de doenças de alta e média complexidade do Ministério da Saúde, abriu espaço pelo questionamento da deputada Mara Gabrilli sobre os novos procedimentos e protocolos em relação à atuação dos médicos geneticistas. E esse espaço é muito importante porque amplia aí a possibilidade do atendimento de um universo maior de portadores de doenças raras. Então, obrigada, senador Suplicy. Muito obrigada, presidente Jaime Campos, pela generosidade do tempo. Pela ordem, senhor presidente.